Muito prazer, sou a Gisele. É uma honra para mim estar aqui. Um dos meus trabalhos, o que eu me dedico hoje, principalmente, é mentorar profissionais da área da saúde, nutricionistas em especial. Eu tenho uma empresa, que são cursos, que a gente oferece cursos online para médicos e nutricionistas, onde o meu sócio é um nutricionista e farmacêutico bioquímico. E eu também estudei nutrição, mas eu não sou nutricionista. E, então, eu tenho essa tendência assim, da área da saúde, que eu sou completamente apaixonada e que mudou a minha vida. E eu sou mãe, eu nasci numa família alemã, tipicamente alemã, no interior do Rio Grande do Sul, em Estância Velha. E, então, quando eu era pequena, a gente só falava alemão. Depois passou o tempo e a gente parou de falar alemão, porque o meu pai tinha muito sotaque alemão e as pessoas debochavam dele. E aí a gente parou, ele simplesmente parou de falar alemão e a gente falou só português. A gente começou a falar só português. Mas eu sou dessas famílias bem alemãs. E só para entender aqui, todo mundo é nutricionista? Ok, tá. Todos são do CRN ou são fiscais? Conselheiros? Ok, é uma honra estar aqui com vocês. Que bom, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Então, a gente vai falar um pouco, hoje, sobre alta performance. E eu quero te mostrar aqui, quero te dizer essa frase. Eu já chego assim, falando isso para ti. E por que eu estou falando isso para ti? Sei que vocês são adultos suficientes para ter noção disso. Essa é a verdade. Alguém tem dúvida disso? Eu não sei vocês, mas eu esqueço disso. Quase todos os dias. Eu não quero pensar muito nisso. Eu não penso nisso. Minha vida segue e eu não penso nisso. Mas eu já conversei com pessoas que estavam no leito de morte, ou pessoas que achavam de verdade que iam morrer. E eu já tive uma coisa chamada síndrome do pânico. Eu sei o que é essa sensação. Talvez alguns de vocês já tenham isso, ou saibam de pessoas que tiveram. Então, quem teve isso, sabe do que eu estou falando, sabe qual é a sensação de morrer. De estar morrendo. Mas pessoas que estavam em leito de morte mesmo e sobreviveram, essas pessoas, algo aconteceu nelas que elas mudaram radicalmente a vida delas. Simplesmente por se depararem com isso. Por lembrarem disso. Por saber que a sua vida estava em jogo. E aí, elas fizeram mudanças. E se eu falasse para ti hoje que tu tem 24 horas de vida, o que tu ia fazer? Como que tu iria se comunicar com as pessoas? Qual seria, se hoje tu não voltasse mais para casa, tá? Do que os teus filhos lembrariam de ti? Qual foi a última coisa que tu falou para eles? O que o teu marido ou esposa lembraria de ti? As pessoas que tu trabalha, tu simplesmente não volta mais. O que foi que tu falou? O que foi que tu fez? Qual é a mensagem que essas pessoas têm de ti? A gente não se preocupa com isso. E quando a gente não se preocupa com isso, quando a gente não pensa que a gente vai morrer, a gente vai de qualquer jeito fazendo as coisas. Ah, não, eu vou deixar para depois. Ah, não, tudo bem. Ah, tá lá chateado comigo, mas depois eu resolvo. Ou, eu vou falar qualquer coisa aqui, mas depois eu limpo a bagunça. Sabe? É assim que a gente faz normalmente. Não tem nada de errado. Ninguém está errado com nada. Não tem nada de errado como a gente leva a vida. É apenas uma consciência disso. Se eu soubesse que eu vou morrer, será que eu agiria dessa forma? Então, vocês, que são hoje adultos,
Eu preciso anunciar isso para vocês. Isso vai acontecer. E pode ser amanhã. Como seria se fosse? Bom, mas quando eu falo isso, eu não falo para vocês terem medo da morte. Não é para ter medo da morte, não é isso. E eu não quero causar o terror aqui. É só para ter consciência mesmo. O que as pessoas estão pensando de mim? Qual é a imagem que eu estou deixando para eles? Essas pessoas que eu coordeno, essas pessoas que eu supervisiono, essas pessoas que eu falo, qual foi a última coisa que eu falei e qual é a lembrança que essas pessoas vão ter de mim? Apenas isso. Fiquem com isso para vocês. Tá bom? Eu quero fazer um exercício com vocês. Alguém já ouviu falar em EFT? Ok, ótimo, perfeito. EFT é uma prática que nos ajuda a liberar algum tipo de emoção. Acupuntura, vocês conhecem? Ok. Então é tipo uma acupuntura, só que sem agulhas. A acupuntura, ela serve para liberar energias, ela nos relaxa, né? Quem faz acupuntura sabe, tu sai de uma sessão de acupuntura, assim, muito melhor, né? Então tá, depois de eu ter dado essa informação para vocês, lembrado vocês disso, pode ser que vocês tenham ficado um pouco tensos, ou pode ser que não. Mas eu quero ajudar vocês a liberar energias, e o que eu vou te ensinar, ele serve para qualquer área, para qualquer momento da tua vida. Por exemplo, tu quer falar algo importante para o teu marido. Tu quer falar algo importante para o teu chefe. Tu quer falar algo importante na tua vida, para alguém da tua vida. E tu não sabe muito bem como fazer, tu está com medo. Ou algo acontece, tu tem que dar uma informação importante, tu tem que dar a tua opinião e tu está com medo. Medo é algo natural a gente sentir. Às vezes a gente quer dizer não e tem medo de dizer não. Às vezes a gente quer dizer sim e tem medo de dizer sim. O que tem por trás dessas reações nossas, o que tem por trás, muitas vezes, a gente não dar o passo além, é o medo. Vocês estão presentes para isso? Sim? E não tem nada de errado com medo, correto? Só que, às vezes, o medo ele atrapalha. Então, eu quero ensinar vocês. Então, por favor, levantem-se! Eu vou largar aqui um pouquinho, tá? A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos dar toques. A gente pode usar esse lado da mão aqui, pega 2 dedos, dá toques aqui, nessa parte da mão. Aí a mão que vai, os dedos. É o dedo que bate na mão, tá? Bate aqui, a gente vai bater aqui, topo da cabeça, isso, aqui na sobrancelha, na ponta da sobrancelha, essa ponta da sobrancelha, isso, aqui, na outro lado da sobrancelha, nesse ossinho aqui, perto do ossinho. Agora aqui embaixo do olho. Aqui em cima da boca. Embaixo da boca. E aqui. Meio do ossinho. Esses pontos são pontos de acupuntura, tá? São pontos de bloqueios que fazem com que a gente bloqueia. Então agora a gente vai liberar isso. E vamos trabalhar com medo, sabe que eu falei do medo da morte antes? E o medo que é o que nos paralisa muitas vezes. Que o medo às vezes de falar em público, o medo de uma reunião, de fazer uma ligação, de ter que fazer algo para alguém que a gente está com medo de fazer. São várias situações de medo que a gente tem. Então a gente vai fazer essas batidinhas e falar essa frase. Apesar de estar com medo, eu me aceito profunda e completamente. Alguém tem alguma resistência em falar isso? Tudo bem? Então tá. Então vamos começar a bater, ok? Vamos começar pela mão que é mais fácil, que foi como eu ensinei para vocês. Apesar de estar com medo, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de estar com medo,
eu me aceito profunda e completamente. Apesar de estar com medo, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de estar com medo, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de estar com medo, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de estar com medo, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de estar com medo, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de estar com medo, eu me aceito profunda e completamente. Como vocês estão se sentindo? Bem? Muito bem? Bem? Ok, a gente vai fazer mais uma rodada. Tá bom? Tá tudo bem para vocês? Então tá, então vamos de novo. Apesar de estar com medo, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de estar com medo, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de estar com medo, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de estar com medo, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de estar com medo, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de estar com medo, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de estar com medo, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de estar com medo, eu me aceito profunda e completamente. Agora uma super respiração profunda. Muito obrigada, pode ser. Agora, tomem consciência, então, que vocês estão aqui, não é só o corpo de vocês que está aqui. Estejam aqui. Tragam vocês para a sala. Por favor, eu peço que vocês... Agora vamos abrir mão do que está lá, do que aconteceu lá fora, das questões. A nossa mente vai, eu esqueci a porta aberta, eu tenho coisa para fazer, eu estou com dor de cabeça, que droga que eu vou falar lá em casa. Vamos abrir mão disso e estejam presentes aqui. Essa prática, ela ajuda a gente quando a gente não consegue estar presente também. E foi por isso que eu trouxe a prática para vocês, para deixar vocês presentes aqui comigo agora, para a gente compartilhar, para vocês conseguirem me ouvir em outro espaço. E também essa técnica ajuda vocês sempre que tiverem situações que vocês tiverem alguma dificuldade em lidar. Ela vai deixar vocês em outro espaço. Às vezes é medo, às vezes é insegurança, e tu usa a palavra insegurança, pode usar a palavra baixa autoestima, depressivo, triste. E aí tu vai liberando essas questões todas do teu campo. Ok? Alguém, se vocês quiserem anotar aqui, eu vou passar para frente. Porque essa frase é a frase que é o ponto que nos ajuda a liberar essa energia. Tá? É uma técnica incrível essa. Ela é uma técnica milenar, antiga. Aqui no Brasil, poucas pessoas usam e conhecem, mas ela nos ajuda na alta performance. Olha só, semana passada... Vou passar agora, tá? Semana passada, eu estava no Rio de Janeiro, estava em um evento lá, que eu fui... um evento de marketing digital. Eu fui falar com aquelas pessoas lá, e aí eu recebo essa imagem do Facebook de 8 anos atrás. Esse é meu filho. E nessa foto, eu lembro que a gente estava na sala, eu estava sentada, eu estava com o meu computador trabalhando, e ele estava chamando a minha atenção para preparar uma coisa para ele comer. E aí ele disse, filho, tá, eu já vou, enfim. Daí eu fiz essa foto, porque eu achei tão bonitinho, enfim, e fotografei ele, né? E
Meu filho, Miguel, ele ano passado, ele falou comigo que ele tomou uma decisão. Que ele queria estudar no exterior. E aí ele me disse que ele queria fazer high school. E aí eu conversei com ele para entender o porquê que ele queria aquilo. Na hora que ele falou aquilo, todos os meus alarmes soaram. Tipo, como assim? Peraí. É meu filho único, né? Como assim tu quer ir para o exterior? Mas o que tem de errado aqui? O que tem de errado com a casa, com a tua escola? Qual é o problema? Mãe, não tem nada de errado. Mas eu acho que pode ser uma oportunidade boa para mim. E além disso, ele falou mais. Ele disse que ia ser diplomata. E aí, porque eu sou do marketing digital, meu negócio é ter empresa, é empreender. Meu filho quer ser diplomata. E aí eu comecei a lidar com aquelas coisas todas e nossa, meu filho quer ir para o exterior, quer estudar fora. E eu me senti vulnerável ano passado com essa situação toda. E aí o que eu fiz? Cara, mas eu vou fazer ele desistir disso. Aí eu levei ele na agência, numa agência de viagens. Porque daí, o que eu disse para ele? Filho, para ti ir para os Estados Unidos, para estudar, o teu inglês tem que ser um nível muito alto. E eu não tenho esse nível de inglês alto para saber se o nível de inglês dele é alto. Então, ele não tem esse nível alto. Beleza, vou levar ele para a agência. Aí, lá na agência, a pessoa acolheu ele e tal, e imediatamente levou ele para fazer uma prova, enfim. E ele foi lá, 1h30 depois, ele saiu da prova, e eles me disseram que eles iriam me informar o que ia acontecer com o Miguel. E eles me parabenizaram, disseram que o Miguel foi 10, que é raro uma criança ser 10, para aquele tipo de prova e tal. Não sei se vocês sabem como funciona isso, mas eu não sabia como funcionava. E o fato é que eu fiquei sem ação. E agora? Né? E aí, nós demos os próximos passos. Porque eu me vi ali em uma situação que eu senti medo. E nós demos os próximos passos. E ele foi. Ele foi no passado. E quando ele embarcou, eu lembro, ele estava, o pai dele estava, estavam alguns amigos lá. E aí, quando ele foi embora, né? E eu voltei para casa sozinha. Eu lembro quando eu entrei no carro sozinha, eu comecei a chorar. E eu chorava porque eu estava com medo. E é louco isso. Porque eu fui entender o meu medo depois. O medo que eu tinha era o medo de perder o meu filho. Mas como que alguém perde o filho? Mas esse era o meu medo. Era o medo da ausência. E isso aconteceu e tal, e eu fui entendendo o que estava aqui no meu espaço. E o que estava é uma transformação. E toda transformação que acontece com a gente, ela é mega desconfortável. Ela dói. E no momento que eu estava falando para ele, não vai, eu arrumando uma desculpa para ele não ir, eu estava arrumando uma desculpa para eu não passar pelo processo de transformação. É o que a gente faz o tempo todo. A gente faz o possível e o impossível para não sair da zona que nós estamos. Assim tá bom, assim eu estou dominando tudo, ok. Tá tudo certo. Só que quando a gente não está sentindo esse desconforto, as coisas estão paradas. E tudo que está parado e não está crescendo, está morrendo. E eu decido que eu não quero morrer. Eu decido que eu quero crescer. Embora eu saiba que eu posso morrer a qualquer momento. Mas eu quero crescer. E por que eu estou te falando isso e contando essa história?
Para te ter noção que quantas vezes o crescimento pode ter batido na tua porta e tu fez o possível para deixar a porta trancada e continuar exatamente como tu tá. Daí, nesse mesmo dia, quando ele me mandou essa foto, aliás, quando essa foto, o Facebook me mandou essa foto, e eu estava lá, pouco antes de entrar para palestrar, ele me manda uma foto. E foi chocante o que eu vi. A foto foi essa. Meu filho de barba. Ele foi na NASA, tinha ido visitar lá esse dia, e ele manda uma foto de barba. Como assim? Olha, deixa eu ver se eu vou pro lugar certo agora. Aqui. Olha aqui. Olha isso. O que aconteceu com esse menino? E quando eu penso no meu filho, eu penso ele assim. Quando eu lembro dele, de saudade, é assim que eu vejo ele. E aí, ele me manda essa foto de barba. E doeu de novo. Doeu porque eu disse, mas eu não vi a barba dele crescer. A barba simplesmente está ali. E o que eu estou dividindo com vocês é a vida real. É que tem coisas que a gente não controla. E que está tudo bem não controlar. Não tem nada de errado. Meu filho tem 17 anos, ele já tem barba. É a idade que as crianças têm barba. É, as crianças. Só que, quando eu senti essa dor de novo, semana passada, e de novo eu chorei, e de novo eu sabia, cara, eu estou me transformando de novo. É mais uma oportunidade para me transformar. Eu não estou na minha zona de conforto. Eu estou no meu desconforto total. E que bom que eu estou nesse desconforto. Porque se eu não tivesse deixado o meu filho fazer essa viagem, o que ele está vivendo lá, experimentando lá, ele não experimentaria comigo. Por mais que eu ame, por mais amor que eu tenha com ele, eu tenho porque ele é meu filho, o que ele está vivendo lá. Outro dia ele mandou uma foto dele pintando uma parede. Outro dia ele mandou uma foto dele ajudando o vizinho a colocar piso no chão. Comigo, ele nunca fez isso. E é incrível ele fazendo. Porque quando ele fez isso, sabe o que ele mandou essas fotos, e eu perguntei para ele, como foi fazer isso, filho? Porque eu dou coaching para ele também, né? E o meu filho, como é que tu se sentiu depois que tu fez isso? Olha a resposta dele. Já que eu botei um piso no chão, eu me senti que eu posso fazer qualquer coisa. É uma frase muito poderosa para um menino de 17 anos. É só um piso, mas ele foi capaz de fazer. E isso só aconteceu quando nós saímos da nossa zona de conforto. Que nem uma mãe, né? A gestante grávida. Quando eu estava grávida, e eu estava indo para o hospital, eu comecei a sentir aquelas dores de parto, eu pensei assim, meu Deus do céu, agora vai ter que sair esse negócio daqui. Como é que vai ser isso? Não tem como voltar atrás. Não dá, não tem, vai ter que sair. E aquilo estava doendo. E doeu muito. Meninos, vocês não têm noção do que é. Parir dói muito. Muito. Quem aqui é mãe? Você sabe do que eu estou falando. Dói. Só que depois que tu vê, é a melhor dor. É a dor do crescimento. Esse é é o tipo de dor que eu te falo que é a dor do desconforto. Que é a dor para te trazer
algo maior. Que é um filho, que é por amor, que é todos os ensinamentos que vêm, que às vezes tu tem raiva, que às vezes tu quer bater, que às vezes tu, ai meu Deus, porque eu fui virar mãe, daqui a pouco tu, meu Deus, o que foi que eu falei? E aquela coisa toda. É uma montanha-russa ter filho. É a montanha-russa mais incrível. E quando eu falo para ti sobre crescimento que dói, é mais ou menos o que eu quero te dizer. Que quando, para crescer, vai doer. E que está tudo bem doer. Porque a recompensa que vem daquela dor é sensacional. E eu tenho aprendido muito com a ausência do meu filho também. Eu tenho aprendido que, sim, eu sobrevivo sem ele. E que eu sou uma mulher, eu não sou só uma mãe. E que está tudo bem. E eu tenho aprendido o quanto eu sou forte. E eu tenho aprendido a virar amiga do meu filho. Porque antes eu só era mãe. Essas foram as lições nessa ocasião. Então, não fuja da dor. É a dor que te constrói. Bom, mas nós estamos aqui no mundo, enquanto pessoas, para essas três coisas. ESA. O ESA é o que dá sentido à nossa vida e é o motivo de estarmos aqui hoje. O que é ESA? E de evoluir. Então, nós estamos aqui hoje, nesse espaço de tempo chamado vida, para evoluir. A outra coisa que a gente está aqui também é para servir. E a outra coisa que a gente está aqui é para aproveitar. Então, quando a gente une evoluir, servir e aproveitar, a gente está em equilíbrio perfeito. Quando a gente tem consciência que uma das coisas que fazem parte da nossa evolução é servir, e servindo, a gente aproveita e evolui, e uma coisa está ligada à outra. E o meu trabalho que eu desempenho enquanto uma profissional, de qualquer área que seja, não é apenas para ganhar dinheiro, e sim para servir de fato o outro. Eu entendo que eu estou servindo, eu estou evoluindo. E aí o meu trabalho fica do caralho. Eu começo a aproveitar o meu trabalho. Então esse é o nosso sentido. É o sentido da vida, é o sentido da existência. Uma coisa está ligada à outra. E eu estou falando de trabalho apenas porque eu estou falando hoje com profissionais. Então, pelo CRN. Então, vocês são profissionais também. Mas vocês não são só profissionais. Dentro disso, tem todas as áreas da vida. A física, a saúde. O quanto eu estou usando evoluir, aproveitar e servir com a minha saúde, com a minha forma física, com o meu corpo, que está aqui agora na vida. Emocional, como eu tenho cuidado das minhas emoções. Eu vou entre uma tarefa e outra, assim, de qualquer jeito. As pessoas me falam as coisas, muitas vezes eu não falo nada, e fico aquilo, daqui a pouco eu explodo em alguém. Eu chego com cara carrancuda nos lugares, ou com cara de que tem medo de mim. Como eu cuido das minhas emoções? O tempo. E não é só como eu administro o meu tempo, e sim como o que eu sou agora Gisélia palestrante. Então, esse é o tempo que eu estou aqui agora. Quando eu chego na minha empresa, eu sou Gisélia, a chefe, a colega. Quando eu estou com os meus amigos, eu sou amiga. Quando eu estou com meu filho, eu sou mãe.
Então, essa administração do tempo. Porque muitas vezes a gente é mãe do nosso marido. Não funciona. Não vai funcionar. Ou a gente é filho do nosso filho. Não funciona. Não vai funcionar. Trabalho. Como é que eu estou no meu trabalho? Eu estou servindo, aproveitando e evoluindo enquanto profissional no meu trabalho? Finanças. Como é que estão as minhas finanças? Eu tenho olhado para elas? Eu gasto muito mais do que eu ganho? Ou eu guardo tudo que eu ganho e não gasto nada? Como é que está isso? E ali em cima, que não está aparecendo nada, porque desconfigurou, é a espiritualidade. Como que está? Eu tenho olhado para a espiritualidade? Quando isso, então que a tua vida, que os teus propósitos é evoluir, aproveitar e servir, e a tua vida se resume nisso, como que está o equilíbrio disso tudo? Vocês já ouviram falar na roda da vida? Alguém já preencheu a roda da vida? Não? Ótimo, eu trouxe essa ferramenta para vocês então. Então eu vou te dar uma ferramenta aqui. Quero. Se tu puder, por favor, um para cada um. Ali na roda da vida, então, estão as questões da nossa vida mesmo, tá? Como a nossa vida é dividida. E ali estão, então, a física, emocional, relações, tempo, trabalho, finanças, espiritualidade. Tem mais duas coisas que eu acrescentei ali. O que eu vou pedir para vocês? Todo mundo tem caneta? Tá. Então, eu vou pedir para pegar a caneta. Quando vocês fazem isso, levantem, espreguiçem um pouquinho. Boceja, quem quiser bocejar. Vamos lá, gente. Levanta, espreguiça. Porque depois do almoço dá um sono, né? Ai, coisa boa. Nessa roda da vida que vocês têm aí, o que eu acrescentei ali é lazer e contribuição. Contribuição é o quanto eu contribuo para o outro. É a minha contribuição, eu peguei teu papel aqui. É minha contribuição para o outro, tá? E ali vocês têm a marcação de 1 a 10. Tu vai marcar ali, vai desenhar a parte, por exemplo, família. Quanto que eu estou com minha família? Como é que está o meu equilíbrio com a família? Eu acho que eu sou muito ausente na minha família, então eu vou dar nota 2. Daí tu vai ali e risca a parte 2, entendeu? Espiritualidade. Não, espiritualidade é algo importante na minha vida, então eu vou dar nota 9, 10, sei lá. Aí vai nessa parte, assim, vão fazendo em todos, tá bom? Vou dar 3 minutinhos para preencher. Pessoal, esse papel aí, que é a roda da vida, não se preocupem que não vamos precisar mostrar para ninguém, tá? Esse aqui é só para a câmera, né? É só para a câmera? Tá. Eu tô falando baixo? Tá. Ok, que ele não deve ter caixa de som. Tá. Não, então, não, é para vocês essa roda da vida. A gente não vai avaliar. Por que eu pedi para vocês fazerem isso? É só para vocês terem consciência de como está a vida de vocês. E por quê? Exato. A maioria das pessoas não pensam como está. Só que quando tu não pensa como está, tu fica em desequilíbrio. Agora vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Aqui, pessoal, atenção aqui. Aqui agora.
Tu quer compartilhar conosco? Quer compartilhar conosco, Tó? Não? Não, então tá. Então vamos voltar aqui. Não, tá tudo certo, tá tudo bem. É que é só por causa do tempo, né? Porque, felizmente. Então, é massa olhar para isso. Porque quando tu olha para isso, tu começa a se dar conta como que tá a tua vida. E isso é uma roda. Uma roda, ela roda, ela tem que estar redondinha. Se ela não está redondinha, opa! Os alarmes soaram. O que eu vou ter que ajustar aqui? Se a minha família está muito desajustada, então está na hora de eu começar a dar atenção mais para a minha família. Se o meu tempo está desajustado, então vamos ajustar esse tempo. O que está desajustado no de vocês? Pensa agora para ti, tá? O que está desajustado que eu posso equilibrar? Sabe por que as coisas ficam desajustadas? Porque vocês não estão dando atenção para elas. É só isso. É só a falta de dar atenção. E é necessário. O lazer, ele é essencial tanto quanto o trabalho. Então eu te convido depois a olhar para isso e pensar o que tu pode fazer a respeito. Ok? Foi tranquilo para vocês fazer a roda da vida? E como é que foi essa visão para ti? Ah, tu já evoluiu. Isso é muito legal. Tu faz agora. E aí depois, e aí quando tu faz, tu tem consciência de como que tá. Não é? E quando a gente começa a falar sobre alta performance, a gente tem que olhar para todas as áreas da vida. Não adianta só fazer uma coisa e não cuidar de outra. É tudo, é um equilíbrio. É um equilíbrio. Vocês têm noção de que as pessoas são nossos espelhos? E é por essa razão que eu comecei falando para vocês e perguntando se vocês têm noção que as outras pessoas são nossos espelhos. Porque o que está dando alergia em ti, se está dando alergia em ti, é porque tu, enquanto essência, está em desequilíbrio. Porque quando tu está quem tu é, essas pessoas não vão te dar alergia. Se te está dando alergia é porque tem um desequilíbrio, tem algo para te olhar. Assim como aquelas pessoas que tu admira muito, possivelmente são pessoas que têm a ver com quem tu é também. Então tu olha aquilo, tu admira, tu gosta, porque tu também tem aquilo dentro de ti. Então, das duas formas, são espelhos. E quando a gente tem essa consciência, é que a gente consegue fazer algumas mudanças. Então, não é o outro, entende? Não é o outro. É a gente. Que a Janine pode muito bem pensar assim, que injustiça, que mentiroso, que mau gosto. Mas se ela estiver bem centrada, não vai ser um problema para ela. No caso de vocês, a mesma coisa. Para alguém não fez sentido? Todo mundo fez nesse exercício, é show. É exercício de autoconhecimento mesmo, tá? E é uma ferramenta importantíssima para usar para alta performance. Alta performance é conhecimento puro, gente. É autoconhecimento puro. Porque quando a gente não se conhece, a gente fica desequilibrado e a gente ataca todo mundo. E aí a gente não serve as pessoas. A gente acha que os outros estão aqui para nos servir. E não é. Mesmo que o meu trabalho seja cobrar alguém, eu estou aqui para servir aquela pessoa. Ok? Então tá. Quanto tempo eu tenho ainda? Tenho tempo ainda, aliás? 5? Ai, cruzes, Maélia. Esse teu tempo aí tá muito rápido. Bom, mas eu tô aqui para te dizer que tu é completo e perfeito exatamente como tu é. Quando tu nasce, tu passa uma informação para o mundo. Qual é essa informação?
Essa informação é tu, criança, que está nascendo. Essa é a informação. E todas as tuas informações, quem tu é, está na tua célula. A tua célula que é perfeita. Cada célula é um universo. E independente daquilo que tu ache a teu respeito, independente disso, esse DNA simplesmente é. Porque o teu DNA, ele tem uma programação que ele vai rodar independente daquilo que a tua mente pensa. Eu não sei se isso ficou claro. Isso ficou claro o que eu quis dizer? Ok. E aí, quando criança, então, quando tu é pequeno, tu entende isso. Tu simplesmente é. Então, tu faz o que tu quer fazer. O que tu não quer fazer, tu não faz. Tu reclama quando tem que reclamar. Tu é feliz com as coisas simples. Tu simplesmente é. Tu não tem muitas informações ainda. Então, tu é essência, presença, realidade. E aí, o que acontece? Tu cresce, se desenvolve, aí tu trabalha, aí tu casa, aí tu morre. Voltamos de novo a falar disso. E aí, quando tu cresce, agora eu vou dar um ligeirão, tá? Quando tu cresce, então, tu começa a entender um pouco como as coisas funcionam. Então, os adultos mais velhos, eles começam a te ensinar. E eles te ensinam como a comunicação. Como que é a nossa comunicação? É através de símbolos. A gente fala através de símbolos. E a representação que a gente dá para as coisas e opiniões são símbolos também. Como é que os passarinhos se comunicam, têm a sua forma de comunicação, os gatos têm a sua forma de comunicação, a do ser humano é por símbolos. E se tu nascer numa ilha deserta, tu está sozinho lá, pode levar 10 anos, mas tu vai começar a botar nome em tudo, mesmo que tu não tenha aprendido a comunicação, o português. Aqui nós falamos português, tem tantos países, tantas línguas diferentes. Eu tenho um amigo que é youtuber e o trabalho deles é ir para vários lugares. E semana passada eu encontrei ele estava me contando que estava na Rússia e tal. E ele foi uma parte da Rússia onde tem várias tribos, são muitas tribos. Ele estava me falando que lá eles têm o tipo de comunicação só deles, única deles. Ninguém mais conhece aquela comunicação, é só eles. E eles acham que são apenas eles no mundo. Olha que louco! E eles criaram uma comunicação só deles. E aí, as pessoas que vieram antes, elas colocaram nomes nas coisas. Que é uma cadeira, que é uma parede, um teto, uma lâmpada, uma mesa. Quando a gente chegou aqui, já estava todas as informações já estavam ali. Alguém ensinou isso para a gente. E é assim que a gente se comunica. Só que os símbolos, que são incríveis, sensacionais, é uma forma de comunicação extraordinária. Qual que é o problema disso? É as opiniões em relação às coisas. Porque aí, as pessoas que vieram antes de nós, os mais velhos, eles nos ensinaram isso, e eles nos ensinaram as suas opiniões em relação às coisas também. O certo e o errado, o bonito e o feio, o gordo, o magro, o alto e o baixo, o preto e o branco, o que pode e o que não pode, como ser uma boa menina, como ser um bom menino. E a gente, inclusive, é recompensado quando a gente é um bom menino. E quando a gente é um mau menino, a gente não é recompensado, a gente é castigado. E aí o que acontece? A gente percebe que ser recompensado é legal. E aí a gente passa boa parte da vida querendo ser recompensado. E só que para te ser recompensado, tu tem que abrir mão de quem tu é. E aí tu vai em busca da recompensa. E quando tu vai em busca da recompensa, tu cria um padrão de perfeição moldada na imagem dos outros. Só que essa perfeição não existe.
É algo criado, que alguém inventou, que os outros falaram. Que se tu falar demais, tu é imperfeita. Que se tu falar de menos, tu é imperfeito. Que se tu ficar com esse corte de cabelo, tu não é perfeita. Aí tu vai, aí tu corta o cabelo, aí tu fala menos, e aí tu deixa de ser quem tu é. E é aí que os símbolos começam a vir contra a gente. Que daí a gente usa os símbolos para nos xingar. Eu sou uma burra. Eu sou uma gorda. Eu não sei de nada. Eu não sei falar. Ninguém me escuta. Que idiota que eu sou. Vocês já ouviram falar do reflexo pavloviano? Todo mundo conhece? Ok, é incrível, é um experimento incrível. E se vocês forem observar na vida da gente, isso aqui faz todo sentido para a vida. Para a vida. Né? Para quem não sabe ainda, basicamente está esse experimento dele, que é o mais famoso. Ele fez vários, mas esse é o mais famoso. Então, ele tinha um animal que não salivava. Estava ali normal, curtindo a vida dele, não estava salivando. Aí ele tocou a campainha, não salivava. Daí o que ele fez? Ele pegou farinha de carne, colocou perto do animal e tocou a campainha. Aí esse animal começou a salivar por causa da farinha de carne. Passou um tempo fazendo experimento, ele tirou a carne e só tocava a campainha. O animal começou a salivar só por causa da campainha. Olha que louco. Tu consegue fazer uma conexão com isso? Eu tive um cliente um tempo atrás, um casal, tá? Primeiro era só ele, meu cliente, um homem. Quando eu tinha agência de publicidade, era só um homem. Ele tinha um negócio dele, eu cuidava do negócio dele. Ele deu de presente um outro negócio para a esposa dele. E me contratou a minha agência para cuidar do negócio dela também. Então nós passamos a cuidar dos dois negócios. O tempo foi, e eu e a esposa dele começamos a ter um problema muito sério de comunicação. O que aconteceu? Eu desisti da conta dela. Pensei, não consigo me comunicar com ela. Automaticamente, fazendo isso, eu perdi a conta dele. Qual foi o registro que ficou em mim? Trabalhar com casal não funciona. Ontem, o meu sócio me pediu um favor. Gisa, eu quero lançar aqui o curso da minha namorada. Para eu fazer. Na hora, eu entrei em luta e fuga. Na hora eu entrei em luta e fuga. Por quê? Por causa desse experimento aqui. Ou seja, eu já tenho um registro. Casal não funciona, já disse isso para mim uma vez. Casal não funciona. Só que quer dizer que não vai funcionar, quer dizer que isso é verdade? Não! Não quer dizer, não quer dizer nada. É só porque eu fiquei com aquele registro. Quando o cara tocou a campainha, quer dizer que vai vir carne? Não! Ele só tocou a campainha. Perdeu 2 contas também. Sim, claro, mas ficou isso. Mas não é a verdade. Não quer dizer que aquilo sempre vai acontecer. É isso que eu quero dizer para vocês. Muitas vezes a gente entra em luta e fuga por nada. Quem tem filho adolescente? Tá, quem já teve filho adolescente? Quem já teve? Quem já teve? Filho maior, assim. Tá, o irmão mais velho, ou melhor, o irmão adolescente e tal. A criança sai de noite. Diz que vai chegar às 10 da noite. 10 horas, não chega. O que começa a acontecer? Meu Deus! Morreu! Foi atropelado! Foi assaltado! Tá fazendo porcaria! Tá bêbado! Um monte de coisa passa na cabeça da gente. A gente começa a falar e criar. Passa 10 minutos, chega a criança sorrindo. Feliz, da rua, feliz. E tu criou um monte de história que não existia. Pois é, mas por quê? Exato. Isso é o que eu falo, é usar os símbolos contra nós.
E a criança chega feliz, a gente vai xingar a criança ainda. Isso! Entende? Não faz sentido. Só que a gente não. Isso são exemplos extremos, mas a gente faz isso em todas as áreas da vida, que estava ali antes da roda da vida. Todas as áreas da vida. Eu vou ter que passar sobre isso que falam da gente. Quando a gente é criança, a gente não sabe bem quem a gente é. A gente usa como espelho os adultos, que falam para nós quem a gente é. Eles falam, tu é bonita, mas o teu cabelo não é muito bonito. Eles falam, teu nariz é igual o nariz do teu pai, os olhos é da tua avó, tu podia ser um pouquinho mais alta. Então eles falam isso para nós, e eles são os nossos espelhos, daí a gente passa a se ver conforme os outros falam que a gente é. Tu não é quem tu pensa que tu é. Quem pensa que tu é? Onde é que está teu pensamento? Tu está aqui, teu corpo está aqui. Mas onde é que está teu pensamento? Cadê ele? Tu é um conjunto de símbolos. E muitas vezes, na maioria das vezes, talvez, tu esteja usando ele contra ti. Ok? Encerrando agora, porque eu já passei do tempo, mas encerrando, isso aqui é algo que eu quero mostrar para ti. O que é isso aqui? Ninguém sabe, agora depois de sair, ninguém sabe mais nada. Todo mundo desaprendeu. Então, como é que... É uma bola. E como que é uma... exato. Então, nos ensinaram que é uma bola. E o que a gente sabe a respeito de uma bola? Ela é para brincar. A gente joga bola com ela. Ela é feita de couro, às vezes de plástico, às vezes de lona, às vezes fura. Isso é o que a gente sabe de uma bola. Isso é o que nos contaram de uma bola. Aí, eu posso chegar e posso te apresentar a bola e te falar, cuidado com essa bola. A gente perdeu a Copa por causa dessa bola. Alguém torceu o tornozelo por causa dessa bola. Essa bola é má. Vamos botar fogo na bola. Vamos fazer um protesto contra as bolas. É verdade. A bola é ruim. Ninguém mais usa a bola. E quem acreditar nisso que eu estiver falando é capaz de sonhar com as bolas más. O nome disso é superstição. E é uma criação em cima de um símbolo. Às vezes são símbolos que nem existem de verdade. A gente cria gnomos, fadas que estão aqui na nossa mente, correto? Então, finalizando, a minha mensagem agora, terminando aqui, porque tinha mais coisas para falar, mas enfim, é que isso ali não estava no contexto, tá? Mas eu achei importante trazer. Ok? No que tu está acreditando? No que tu tem acreditado? Quem tu pensa que tu é, será que é mesmo? Ou será que o que tu pensa que tu é porque te falaram que tu é aquilo? Ou que tu não é aquilo? Falando honestamente para vocês, eu comecei a ter sucesso profissional e pessoal quando eu parei de acreditar nas coisas que as pessoas me falavam. Porque me falavam, inclusive, que eu tenho uma doença muito grave. E se eu parar a minha vida por causa dessa doença grave, eu não estaria aqui hoje. Eu não faria o que eu faço hoje. Então, se te falarem que tu é limitado, que tu não pode, que tu é incapaz, será que é verdade?
Ou a pessoa está falando aquilo pelos filtros dela. E não tem nada de errado com os filtros das pessoas. Tu só não precisa acreditar neles. Escolha não acreditar. Escolha acreditar em si. E às vezes duvida de ti também. Duvida nas coisas que tu tem falado para ti mesmo. Ok? Então tá, é isso. Muito obrigada.